E nessa edição, que será composta de 8 aulas, nós vamos, nessa jornada da graça, nós vamos aí caminhar, né? Passo a passo, guiados pelo Espírito Santo de Deus, nessa nova trajetória, esse novo seminário, governados pela graça do Senhor nosso Deus. Graças a Deus. Nós queremos dar bem-vindo a todos os nossos amigos, irmãos, simpatizantes da fé, aqueles também que acreditam e prestigiam o trabalho deste ministério, que estão conosco aqui. Vocês são todos bem-vindos e vocês são a razão da existência deste trabalho aqui. Todo este empenho do ministério, na pessoa do nosso pastor presidente, pastor Gilson Marcos, toda a sua equipe, visando o bem-estar seu, você que está aqui, porque Deus acredita em você. Deus sabe que você é o melhor dele. E Deus tem gerado no coração do nosso pastor presidente, dado a ele inspiração, revelação, direção, e tem trazido todo este conteúdo, porque Deus acredita no seu potencial. Você que está aqui é muito bem-vindo. Nossos amigos e irmãos também que nos acompanham online, pelos canais da igreja, YouTube, Instagram, Facebook, você é o nosso bem-vindo. Então vamos aprender nesta noite, amém? Quem quer caminhar nessa nova jornada da graça? Aleluia! Governados pela graça. Então nós vamos aprender nesse novo seminário, primeiro, que a graça, ela não é permissão, e nós vamos entender aqui o que é esse sentido, que ela não é permissão. No segundo encontro nós teremos o tema, vivendo como filhos todos os dias. Na terceira aula, vencendo o pecado pela graça. No quarto encontro, perdão, honra e reconciliação. No quinto, trabalho, excelência e testemunho. No sexto encontro, nós vamos estar aprendendo sobre, dentro dessa conjuntura desse tema, graça, dinheiro, generosidade e reino. No sétimo encontro, nós vamos estar aprendendo, servindo sem religiosidade. E na última aula, nós vamos estar aprendendo a graça que pode ser vista, visível. Mas hoje nós vamos aprender aqui, sermos ministrados pelo Espírito Santo de Deus. Primeiro encontro, graça não é permissão. Graça não é permissão. Diga comigo, graça não é permissão. Então vamos aprender o que a graça realmente produz na vida de um discípulo de Cristo Jesus. O que a graça realmente produz na vida de um discípulo, de alguém que entregou a sua vida para Jesus, que tomou no seu coração a decisão de agora não mais viver de acordo com os seus ideais, seus sentimentos, seus pensamentos, sua fé, sua razão, suas emoções, mas de acordo com um mestre chamado Jesus. O texto de referência se encontra em Tito, capítulo 2, e o versículo de número 11 e 12, onde Paulo, em uma de suas cartas pastorais, ele falando ao pastor Tito, seu discípulo, ele diz, porque a graça de Deus se manifestou salvadora, ou trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos no presente século de forma sensata, justa e piedosamente. Ao final desse encontro,
o participante deverá compreender que a graça de Deus não é uma autorização, preste atenção, a graça de Deus não é uma autorização para viver sem compromisso espiritual. E o que é que ela é? A graça é o poder de Deus que transforma o coração e também forma o discípulo, torna ele o discípulo semelhante a Cristo Jesus. Então a graça não é uma autorização para nós vivermos sem compromisso. Obrigado, querido. Mas o que a graça é? A graça é o poder, é a eficiência de Deus colocada em todos nós, moldando o quê? Moldando a nossa mente, nosso pensamento, nosso entendimento, moldando e transformando o nosso coração. E aí, uma vez que nós somos transformados por dentro, espírito, alma e corpo, pensamento, razão, emoção, então nós passamos a viver agora, não mais de acordo com a nossa capacidade, mas de acordo com a capacidade que Deus colocou dentro de mim e também dentro de você. Diga assim comigo: Deus colocou dentro de mim, diga, a sua capacidade. Que capacidade é essa, pastor Nelson? A capacidade chamada graça. Graça, todos nós já sabemos, que é o favor de Deus, amém? Tudo aquilo que Deus nos oferece, tudo aquilo que vem de Deus, que parte de Deus, cuja essência é Deus, tudo isso é favor. Tudo isso é favor. Não só apenas perdão, salvação, mas, por exemplo, quando Deus coloca o Espírito Santo dele em mim e você, isso é a graça dele, amém? Quando Deus coloca o poder dele dentro de nós, isso é a graça dele. Então, a graça é o poder de Deus, querido. É o poder de Deus que transforma o coração e forma um discípulo, tornando ele semelhante ao seu Senhor. O que foi que Jesus disse? Jesus disse: olha, basta o discípulo ser como seu mestre. Basta o discípulo ser como seu mestre. Mas olha só, querido, não é um mestre qualquer. O mestre aqui é Jesus. O modelo é Jesus. Jesus disse assim, ó: e eu vos dei o exemplo, para que, assim como eu fiz, vocês também façam. Mas isso não é uma tarefa fácil. Não é fácil ser igual a Jesus. Nós temos aprendido aqui que só é possível ser igual a Jesus, só é possível ser um imitador de Jesus, só é possível andar, de acordo com como a Bíblia diz, nos mesmos passos de Jesus, só se Deus colocar em mim e você a essência dele. Por quê? Porque nós, na nossa força, na nossa capacidade, na nossa fé, na nossa crença, nós não conseguiremos. Você está entendendo? Mas a graça trouxe essa capacidade para dentro de nós. Aí já não é mais pela nossa força. E por qual força então é? É pela força do poder de Deus que foi colocada dentro de mim e também dentro de você. Aleluia! É por isso que o texto sagrado diz assim, no livro do profeta Zacarias: não é por força e nem por violência. É pelo que então? Ele diz: mas pelo meu Espírito. Aleluia! Pelo meu Espírito. Surge aqui então uma grande pergunta. Se eu fui salvo pela graça,
o que deve mudar então na minha maneira de viver? Quantos aqui entendem que foi alcançado pela graça de Deus? Aleluia! Todos nós fomos alcançados pela graça. Mas então, às vezes, irmãos, surge a pergunta: se eu fui alcançado pela graça, se eu fui salvo pela graça, o que deve então agora mudar na minha maneira de viver? É aqui então onde se abre o leque para o tema: a graça não é permissão. Essa é uma das perguntas mais importantes da vida cristã. Todos nós sabemos que somos salvos pela graça, mas nem sempre entendemos como ela transforma a nossa rotina. A graça não é apenas o início da caminhada com Cristo. Preste atenção. A graça não é apenas o início da nossa caminhada, da nossa jornada de fé, da nossa caminhada com Jesus. O que é que ela é então? A graça é o caminho pelo qual aprendemos a viver todos os dias com o nosso Deus e Senhor Jesus Cristo. A graça é o favor de Deus extraordinário. Olha só, nenhum de nós, sem a graça de Deus, sem o favor de Deus, tínhamos capacidade para poder chegarmos até a Deus. Nenhum de nós. A Bíblia diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Morto, enxerga alguma coisa? Morto, ouve alguma coisa? Morto, tem percepção de alguma coisa? Morto, entende alguma coisa? Nós estávamos mortos. Nós tínhamos uma noção rasa e ignorante acerca de Deus. Por exemplo, se nós perguntássemos aqui àqueles que não nasceram no lar cristão, que não entraram nessa vida, nesse mundo já dentro da vida cristã, se nós perguntássemos para ele, quando ele estava ainda lá na velha vida, qual a compreensão que ele tinha de Deus, ele vai dizer. E todos nós, pastor Tiago, tal como o pastor Nelson, nós achávamos que, na nossa maneira de viver, nós já estávamos já agradando a Deus. O conhecimento que nós tínhamos dele já era suficiente. Prova disso, que quando nós passávamos na porta de uma igreja como essa daqui, nós passávamos para o outro lado da rua. E às vezes, eu fiz muito isso. Se eu soubesse que lá na frente tinha uma igreja, então eu mudava de rota. Porque eu achava que não precisava. Eu achava que na minha maneira de viver, eu já estava tudo muito bem com Deus. Mas então, irmão, a graça, ela faz algo extraordinário nas nossas vidas. Por quê? Porque antes de nos mostrar o caminho e de nos conduzir neste caminho, a graça primeiro abre os olhos do nosso entendimento. O que é isso, pastor? A graça diz para mim e para você que na forma que nós estamos no pecado, na ignorância, nós não temos como conviver com Deus. Então a graça age primeiro. Nós como pecadores, sem tomar a decisão de entregar nossas vidas para Jesus, ela vem dentro de nós, abre os olhos do nosso entendimento e mostra a nossa real condição. Nós somos pecadores, miseráveis. E se vivermos assim, morrermos assim, nós iremos para o inferno. Ela gera em nós essa consciência. Segundo, sabe o que é que a graça faz? Ela gera em nós desejo de nós conhecermos a Deus. Uma vez que ela abre os olhos do nosso entendimento, ela vai gerar agora em nós desejo de conhecermos a Deus. É a graça. Aí a graça agora vai, depois que ela gera desejo de conhecermos a Deus, ela vai mostrar para nós que só existe um caminho, que no mundo tem várias religiões, mas só existe um caminho que pode conectar o homem com Deus. Esse caminho é Jesus. É a graça. Mas aí a graça não fica só nisso. O que é que a graça faz? A graça
gera em nós o poder, não só apenas o desejo, mas ela gera em nós o poder. Dar a nós a capacidade de nós fazermos o quê? De conhecermos Jesus e de tomar a decisão de entregar as nossas vidas para Jesus. Tudo isso é a graça, irmão. O homem não tem poder para fazer tal coisa. Porque a Bíblia diz assim, porque a graça de Deus se manifestou. Não fomos nós que fomos atrás disso, irmão. Foi Deus que veio ao nosso encontro. Aleluia. Deus repetiu por meio da graça o que ele repetiu lá no jardim do Éden. O homem estava escondido. Mas Deus, no seu amor e na sua graça, foi atrás daquele que estava escondido, dizendo, olha, eu te amo, eu te criei para você me conhecer e se relacionar comigo, e nem agora, por causa desse erro, que eu vou abandonar você. Você está entendendo? Aí a graça nos coloca no caminho. A graça nos mostra o caminho, nos põe no caminho, e agora no caminho, Jesus vem para o nosso lado, segura na nossa mão e diz, eu vou andar com você nessa jornada de fé. Aí ele diz, se você tropeçar, eu vou segurar você para não cair. Se você cair, eu vou levantar. Se cair uma vez, eu levanto. Se cair 2 vezes, eu levanto. 3, 4, 5, 6, 7 vezes. Tantas quantas vezes forem necessário que nós tropeçar, Jesus está dizendo, nesse caminho eu não te abandono, nesse caminho eu não te largo, nesse caminho eu não desisto de você. Quando você estiver desanimado, eu estou do teu lado para colocar ânimo em você. Quando você não souber que decisão tomar, eu estou do teu lado no caminho para te dar a direção certa. A graça não só apenas nos coloca no caminho, irmão, ela nos conduz nesse caminho. Aleluia. Agora vamos aqui para a parte pedagógica da graça, porque a graça não só apenas perdoa o homem, ela nos educa. Aleluia. Jesus não disse só, ide por todo mundo e pregar o evangelho. O evangelho é o poder de Deus que salva o homem. Mas o poder de Deus, ele precisa de um processo para atuar na minha e na sua vida. E esse processo acontece na minha e na sua vida de forma, sabe como? Educativa. Deus precisa nos ensinar. Deus precisa nos discipular. É por isso que a igreja investe em educação. É por isso que a igreja investe em seminários. Por quê? Porque Deus quer nos ensinar. Deus quer nos educar. Ou vocês acham que Jesus, com todo o potencial que ele recebeu do Pai, ele não foi ensinado? É claro que ele foi. Com 12, 13 anos, judeu, criança, ele já sabia os 5 primeiros livros da Bíblia. Ele sabia. E era aqui na cachola, meu filho, ó, na cabeça. Até os seus 13 anos. E como é que ele aprendia isso? Os pais. Era o processo educativo. Então Jesus disse aos seus discípulos, ide e ensinai. É o que nós estamos fazendo aqui, amém? Então nós vamos ver que a graça não só perdoa, não só leva o homem para o céu, mas ela perdoa, e eu te de levar o homem para o céu, claro, aqueles que ainda têm tempo, né, como nós, ela educa. Diga comigo, a graça nos educa. Muitas pessoas enxergam a graça apenas como um favor imerecido de Deus. Isso é verdade, mas não é toda a verdade. Ao escrever a Tito, Paulo afirma que a graça se manifestou e que ela nos ensina, aqui no texto, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, ensinando que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos. Mas note aqui a palavra ensinando. Vivamos no presente século, sensata, justa e também piedosamente. A graça se manifestou e ela nos ensina. A palavra ensinar revela que a graça não é apenas um presente recebido. E o que é que ela é então? Ela é uma ação contínua de Deus na vida do cristão. A graça é uma ação contínua, que não só apenas perdoa o homem, mas ela educa.
ela educa, corrige, amadurece e ela também conduz. Diga comigo, a graça educa, corrige, amadurece e também diga assim, a graça, ela conduz. Aleluia. Glória a Deus. Você consegue amar esse Deus da graça que não abre mão de nós por nada? Aleluia. Glória a Deus. A graça educa, irmãos. Observe que o texto diz, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos no presente século de forma sensata, justa e piedosamente. Perceba a sequência. A graça salva. Depois, o que é que ela faz? A graça ensina. E aquilo que ela ensina produz uma nova maneira de viver na vida do salvo. Deus vai nos confrontar hoje. Aleluia. Nós tivemos um seminário aqui chamado Arquitetura da Graça. E naquele seminário nós aprendemos que nós estamos em o quê? Construção. Nós estamos em construção. Nós vamos ser confrontados aqui nessa noite. Pela palavra do Senhor, nosso Deus. A transformação não acontece, preste atenção, isso aqui é muito forte, ó. A transformação não acontece para que Deus nos aceite. Ela acontece porque Deus já nos aceitou em Cristo. Em outras palavras, Deus, para nos aceitar, Ele não espera que eu e você primeiramente sejamos transformados. O que é que Ele faz? Ele nos chama cheios de defeito, cheios de imperfeições, cheios de manias, de gestos, de cacuete, de coisas lá da velha vida. Ele diz assim, pode vir como você está. Aleluia. É por isso, queridos, que só consegue aceitar a graça quem entende isso. Você está entendendo? Porque as pessoas que estão lá fora, que estão esperando melhorar, ficar boas, acertarem para vir para a igreja, elas nunca virão. Agora existe um outro nível, que é escandaloso da graça. Muitas pessoas lá fora usam isso para não vir. Por quê? Porque muita gente lá fora acha que aqui na igreja, a igreja é composta de pessoas perfeitas. E não é assim. Nós estamos num processo, diga aí, eu estou num processo. Fala aí, irmão. Abre essa tua bocona grande e diz assim, eu estou num processo. Fala aí. Diga assim, eu estou em transformação. Todos nós estamos sendo transformados. Uns mais evoluídos, outros menos. Uns em determinadas áreas, melhores do que outros. Mas aqui não tem ninguém aqui que tenha coragem de dizer assim, eu sou o bambam. Eu sou o melhor. Não, você pode ser melhor numa área, mas noutra, de repente, você precisa ser moldado ainda. Aleluia. Glória a Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz assim, falando do caminho, porque a vereda do justo, como é que é ela? Ela é como a luz da aurora. E como é que é a luz da aurora? Ela acontece assim repentinamente de uma vez? Não. Ela vai brilhando, 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 é progressivo, brilhando até ser dia perfeito. Eu e você, nós estamos nessa caminhada aqui. Paulo sabia disso, ele escreveu aos Filipenses e diz, sabe o quê? Aquele que começou a boa obra em nós, há de aperfeiçoar até o dia da parúzia, daquele grande e extraordinário momento que Deus reservou para todos nós. Mas enquanto a gente não foi, nós estamos aqui ainda, esperando a volta de Jesus, Deus está nos transformando, a graça está nos moldando, a graça está nos aperfeiçoando. Você está entendendo aí, meu irmão? Aleluia. É por isso que muita gente lá fora não entende, acha que aqui é um lugar de pessoas perfeitas. Aí ele diz assim, olha, mas aquele crente fez aquilo. Faz, irmão. Faz. Os homens que andou com Jesus fizeram. O que o Nelson não faz? Faz. Que hipocrisia é essa? Faz. Tem homens melhores do que Pedro, João, Tiago, André,
Mateus. Tem homens melhores do que aqueles homens que eles andaram com Deus unigênito. Ou você se acha melhor do que ele? Eu não me acho. Eu não me acho. Eles viram Jesus, eles tocaram em Jesus, eles colocavam a mão no rosto do mestre, colocavam o seu rosto no rosto do mestre. Eles viam Jesus olhar dentro dos olhos dele. Eles falaram, Sampaio, disse, rapaz, é o seguinte, se onde o senhor morrer, nós vamos morrer todo mundo junto. Mentira. Na hora que eles viram o mestre deles ser preso, todos eles, todos, pegaram o beco. E olha que eles andaram com Jesus, viveram com Jesus. Tem 30 anos de caminhada com Jesus, eu nunca vi Jesus, irmão. Você já viu Jesus? Pela fé. Você acha que eu vou deixar alguém lá de fora definir minha vida com Deus só porque de repente em algum momento eu dei uma tropeçada? Se Deus disse, você cair, eu te levanto. Deus sabe que a gente cai, meu irmão. Aleluia! Diga, eu estou aqui sendo transformado pela graça. Aleluia! Isso não acontece. Deus não nos aceita porque nós fomos transformados. E o que é que ele faz? Ele nos chama, meu irmão, para nos transformar. Ele nos aceita sem passarmos pelo processo. E agora, uma vez que nós fomos aceitos, ele nos transforma. Essa verdade muda completamente a motivação da obediência. O cristão não busca agradar a Deus por meio da... não busca agradar a Deus. Vou repetir. Essa verdade muda completamente a motivação da obediência. O cristão não busca agradar a Deus por medo da condenação, mas por gratidão àquele que o salvou. Nós estamos aqui porque nós amamos a Deus. Nós estamos aqui porque Deus é bom. Nós estamos aqui porque o amor de Deus está sendo derramado em nossos corações por meio do Espírito Santo dele que nos foi dado. Aleluia. Glória a Deus. Vamos lá. Então nós aprendemos aí que a graça, ela tem uma ação educativa, ela nos ensina, nos corrige, amadurece e também ela nos conduz. Amém, igreja? O que é que a graça faz também? A graça não tolera o pecado. E o que é que ela faz? Ela liberta do pecado. Uma das maiores distorções do Evangelho, nós estamos falando do Evangelho da graça, é imaginar que a graça diminui a gravidade do pecado. Nunca, irmão. Pecado é pecado. Correto? O apóstolo Paulo enfrentou exatamente esse pensamento quando escreveu os cristãos lá de Roma. Ele diz em Romanos 6, versículo 1 e 2, diz, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado? Para que a graça seja mais abundante? O que você acha? E aí, só porque Deus é bom, só porque Deus é gentil, só porque Deus é tolerante, só porque Deus é esse ser extraordinário do seu amor, agora nós vamos ficar pintando e bordando, né? De modo nenhum. De modo nenhum. A resposta de Paulo é firme. A graça nunca foi uma justificativa para nós continuarmos vivendo no pecado. O que a graça é? É o poder de Deus para romper o domínio do... A graça é o poder de Deus para romper o domínio do pecado, o domínio que o pecado exercia sobre nós. Em Romanos 6, agora no versículo 14, o apóstolo declara, porque o pecado não terá domínio sobre, pois não estáis debaixo da lei, e sim da...
Então eu recebi a graça, então eu recebi o poder de Deus, presta atenção, para me poder vencer, para me poder superar, tolerar, aguentar, dizer não para o pecado. Vamos imaginar como é que isso funciona? A graça é o favor de Deus que nos capacita a suportar a força do pecado. Tem um texto na Bíblia que Deus diz, no livro do profeta Isaías, diz, se você passar pelo fogo, eu estarei com você, e as chamas do fogo não vão o quê? Me queimar. Então a graça é esse poder de Deus, esse favor de Deus na minha e na sua vida, que nos faz, mesmo em meio às tentações, mesmo vivendo num mundo de pecado, presta atenção, mesmo vivendo num corpo que peca, porque essa matéria aqui, essa parte visível do homem, essa parte exterior do homem, esse corpo aqui, ele não foi regenerado. Ele não foi nem salvo ainda, irmão. Duas coisas que a redenção, que a obra expiatória não transformou. Definitivamente. A obra expiatória de Cristo na cruz do Calvário resolveu a questão do pecado, trazendo perdão para o nosso homem interior e vida para o nosso homem interior. Espiritualmente, nós estamos salvos. O que foi que Jesus disse? Que nós devemos orar e vigiar. Por quê? Porque o espírito é o quê? Forte. E a carne é forte? Não. Então a graça traz o favor de Deus. Para mim você aplicar na área, presta atenção, na nossa alma, que está ligado aos nossos sentimentos, emoções, vontade e pensamentos. Mas a graça, presta atenção, o texto diz aqui, ensinando-nos que, presta atenção aqui, que renunciando à impiedade, quer dizer, renunciando aqui é uma atitude minha. Deus traz a graça, mas é o Nelson que toma a decisão se ele vai aceitar ela ou não. Correto? Então a graça regenera o meu espírito, me recria, me dá vida novamente no meu homem espiritual. Então espiritualmente eu estou resolvido com Deus. Mas durante eu viver aqui, enquanto eu viver aqui essa vida, nesse corpo, a minha mente, a minha alma, as minhas emoções, os meus pensamentos, as minhas vontades, e esse corpo aqui, precisa ser apresentado a Deus para ser o quê? Transformado. Você está entendendo? Para ser transformado. Experimente ficar sem vir para a igreja, sem ler a Bíblia, sem conversar com Deus, sem ouvir a pregação da palavra de Deus, você vai ver o que vai acontecer na sua vida. A sua alma, velho homem, a sua mente, vai cada vez mais se fortalecendo. E isso vai sufocando a sua vida espiritual. Daqui a pouco, você não quer mais nem saber. É por isso que nós estamos aqui. Aleluia. Glória a Deus. Você está entendendo aí, minha irmã? Sim ou não? Sim ou não? Observe que ele não diz que o pecado deixou de existir. O pecado continua existindo, irmão. Ele diz o quê? Que o pecado deixou de ter o quê? De governar. Essa é uma mudança profunda. O discípulo de Cristo continua enfrentando, preste atenção, tentações. Mas já não vive mais como escravo delas. A graça não elimina a luta. E o que é que ela faz? Ela muda quem governa o coração. Aleluia. Paulo diz assim, eu não vivo mais eu. Paulo, aquele homem assassino, irmão. Sanguíneo.
que viu os seus patrícios matar Estevão e dizer: pode jogar mais pedra. Ele mesmo se considerava o principal dos pecadores. O principal. É muita humildade. É muita humildade. Esse homem é apresentado na Bíblia como Saulo, exaltado. Depois para Paulo, homem pequeno. Depois ele se apresenta como o quê? Apóstolo. Apóstolo e doutor, ele é que diz. Apóstolo, mestre e pregador dos gentios. Ele vai se apresentando, né? Mas depois que ele foi quebrado, meu amigo. Depois que ele passou pelo processo. Aí ele vai diminuindo. É irmão. Eu e Paulo, irmão vosso, irmãos. Ixi, tem obreiro aí que não gosta de chamar ele de irmão, não. Não. Né? Se não for missionária, então não é irmã mais. Pastora, pastor, bispo, apóstolo. Coisa grande. Bonitão do papai. E é irmão. Porque antes de ser todas essas coisas, é irmão. Porque o primeiro processo que Deus gera na nossa vida, sabe qual que é? É de filho. Quantos filhos tem aqui nesta noite? Quantos? Então vira aí para o teu irmão, para essa pessoa do teu lado e fala assim: olha, tu és meu irmão, deixa de coisa. Aí depois, irmãs, olha, dos processos todos que Paulo desceu, sabe a que ele se apresenta? O principal dos pecadores. Meu Deus, que nível, né? Oh, Deus. Você quer chegar nesse nível de graça, irmão? De humildade, amém? Aleluia! Isso é quando a graça passa a governar o nosso coração, irmão. Você está entendendo aí? Então a graça, presta atenção, recapitulando, a graça não tolera o pecado. O que é que ela faz? Ela liberta do pecado. Nós vivemos ainda no mundo de pecado, mas quem governa agora a minha e a sua vida é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, é aquele que está sentado no trono, o nome dele é Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Agora vamos ver aqui a graça em ação? Vamos ver? Como é que a graça funciona? Vamos lá. A melhor maneira de compreender a graça é olhar para Jesus. Em João 8, versículo 1 até o versículo 11, preste atenção. Os escribas e fariseus conduzem até Jesus uma mulher surpreendida em adultério. Pela lei, todos nós sabemos, ela merecia o quê? Fala aí, a condenação. Eles esperavam que Jesus escolhesse entre a justiça e também a misericórdia. Nós já sabemos disso. Levítico e Deuteronômio, Levítico 20, Deuteronômio 22, lá está detalhadamente como que a lei julgava pessoas que eram apanhadas nessas situações. Como é que era? Elas deveriam ser o quê? Mortas, né? Assim, apedrejadas. Então eles esperavam, eles quem? Os escribas e os fariseus. Eles esperavam, e era intencionalmente, todos nós sabemos que eles queriam complicar a vida de Jesus. E Jesus, cheio do Espírito Santo, ele sabia da intenção dele. Então, se Jesus mandasse matar ela, primeiro, Jesus estava indo contra os romanos, porque somente os romanos podiam dar sentença de morte e executar. Ele estaria infringindo, né? Se Jesus falasse assim, não, deixa ela embora. Isso aí não tem problema não. Deixa ela embora. Ele estaria pecando contra a lei de Moisés, a maior expressão da lei de Deus nos dias de Jesus. Moisés. Mas aí Jesus, cheio do Espírito Santo, irmão, olha aqui para mim. Olha aqui para mim.
não discute com crente cheio do Espírito Santo, você vai perder. Entendeu? Não entra em questões com pessoas que têm o Espírito Santo. Você vai perder. Porque o Espírito Santo é a sabedoria de Deus. Aleluia. Eu disse, então tá bom, eles trouxeram ela para mim condenar ela ou absolver ela. Faz o seguinte, aquele que não tiver pecado aí, seja o primeiro a tirar a pedra. Aí não deu para ninguém, né, irmão? Olha para cá. Porque é fácil. É fácil a gente olhar para as pessoas e ver as fraquezas dela. Apontar o dedo para as fraquezas dela. Mas olha para mim aqui. Você já tirou um dia da sua vida para você jejuar por aquela pessoa que você está vendo que está cheia de defeito? Ou você é daquele tipo de pessoa que fica só falando mal dela para um e para o outro? Irmãos, as pessoas são rápidas para poder dar notícias ruins. Esses dias, a pessoa foi me fazer uma visita e não tinha nada a ver o assunto, e de repente ali naquela visita, ele disse, olha, antes que eu me esqueça, deixa eu te falar aqui. Babado. Ai. Babado. Pastor com babado. Eu digo, fica à vontade. Não, eu vou te falar porque você vai ficar sabendo mesmo, então eu vou falar. Aí falou, fulano. Era casado, estava já com uma amante, papapá. Fiquei ouvindo aquilo, a gente tem que ouvir, o ouvido se farta de ouvir, correto? Falei, vamos orar por ele, né? Porque nós estamos sujeitos a essas misérias aí também, porque nós somos homens, né? Não, eu só te falei mesmo. Passou uma semana, um outro me liga. Me ligou. Já tinha meses que não ligava, me ligou. Até achei estranho, chegar e vai pedir dinheiro emprestado para mim? Vai dar certo. Aí, me ligou. Como é que tá? Não, mas eu te liguei mesmo, sabe o que é? Porque eu quero te falar um negócio. Vou falar, irmão. Tu sabe o fulano? Aí eu já sabia, pastor. Mas aí eu aprendi que a gente pode ficar falando mal dos outros. Amém, irmão? Amém? A gente tem que se colocar no lugar das pessoas que estão passando por uma situação difícil. E aí eu disse assim, não, eu não sei não, eu já sabia de tudo. Pois é, rapaz, eu digo, pois é, irmão, mas vamos orar por ele. A gente também é humano, homem igualzinho. Vamos orar para Deus ter misericórdia. Porque é assim, irmão, às vezes a gente está muito pronto aqui, com uma pedrona assim, do tamanho dessa caixa aqui, que está do meu lado, para atacar na cabeça da irmã e do irmão, né? E Deus está dizendo assim, faz isso aí que eu vou mandar o anjo que está bem na tua frente desembaiar essa espada que ele leva na cintura e acertar só teu coração. Hipócrita. Irmão. A graça está tolerando o pecado? É claro que não, mas Deus não nos chamou, nem eu e você, para ser juiz de nada. Quem é juiz é Jesus. A Bíblia diz que ele é juiz dos vivos e do morto. Então o que é que nós temos que fazer com as pessoas que nós percebemos o erro delas, que elas estão num processo? Orar. Ajudar. Aleluia. Glória a Deus. Então foi a sequência aqui. Jesus diz, então tá bom, um bocado de bonitinho. Joga a pedra nela aí, vocês que não têm pecado. Quem não tiver, pois o primeiro. Você sabe da história. Jesus revela algo muito maior. Depois que os acusadores vão embora, ele diz para a mulher, nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Jesus não estava sendo tolerante ao erro. Jesus estava aplicando a graça. Glória a Deus. O que é a graça que nós aprendemos aqui? A lei nessa situação matava o indivíduo. O que é que a graça faz? Vou te dar mais uma chance. Vou te dar mais um tempo. Camarada chegou com um machadão, Vou torar, vou cortar essa vinha. Já tem 3 anos que não está. Vou cortar. Aí quem cuidava da vinha dizia assim, não faz isso não. Dá mais um tempo dela que eu vou adubar ela. Eu vou colocar mais adubo dela. Olha para cá, deixa o Espírito Santo ministrar sobre você. Não desiste não.
Não desiste agora não, você está aqui hoje, você que está nos assistindo, Deus sabe as suas fraquezas, Deus sabe os teus esforços, Ele tem visto que você não tem conseguido, mas hoje o Espírito Santo da graça está aqui nesta noite, e Ele vai soprar na tua vida, vai chegar na tua casa, vai chegar na vida dos teus, o vento do favor de Deus, e pode acreditar, aquilo que você não estava dando conta, sobrenaturalmente agora você vai conseguir, porque isso é a graça de Deus. Porque a Bíblia é quem diz, onde o pecado abundou, o que foi que a graça fez? Paulo diz, porque quando eu estou fraco, aí então é que eu sou forte. Não desiste não nas tuas fraquezas. A graça vai te fortalecer. Observe a ordem, Jesus não ignora o pecado, mas Ele também não rejeita a pecadora. O que é que Ele faz? Ele oferece a graça. Ele oferece a graça, mas chama também a transformação. Ele diz assim, mulher, eu também não te condeno. Eu vou te dar mais uma chance. Mas não peques mais. Ele não está sendo tolerante ao erro. Ele está sendo tolerante, sabe a quem? A pessoa. Aleluia. A graça acolhe antes de transformar, mas nunca acolhe para deixar a pessoa como ela está. Você pegou aí? A graça acolhe antes de transformar, mas a graça nunca deixa a pessoa como ela está. Esse episódio revela o coração do Evangelho. Cristo nos recebe como nós estamos, mas nos ama profundamente para nos conduzir ao quê? A uma nova vida. Aleluia. Eu estou sentindo a brisa do Espírito Santo de Deus aqui agora neste lugar. Aleluia. 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 Isso é a graça, irmão. Isso é a graça. Esses dias eu estava igual o profeta Elias. Você sabe que Elias era cheio de mania, né? A Bíblia diz que nós temos as fraquezas igual a Elias. Ele era cheio de conversa. Ele dizia para Deus que queria morrer, mas ele não queria morrer, porque se ele quisesse morrer, ele não tinha fugido de Jezabel. Quem que quer morrer e vai fugir? Se ele quisesse morrer, ele dizia assim, então me mata, mulher. Quero morrer mesmo. Cheio de coisas. Mas tem que ser assim também, irmão. Ó Deus, não resolvi aqui, eu vou morrer, não vai dar mais, não vou aguentar mais, eu vou. Aí Deus chega assim, não, tudo bem, eu vou resolver. Mas Elias era cheio dessas coisas. Essas eram as fraquezas do profeta. Qual era a outra fraqueza dele? Ele achava que só ele era crente ali naquela nação. Não é assim não, né, irmã? Não é assim também não, né, irmão? Porque todos nós aqui estamos no nível igualzinho para Deus. Aleluia. Eu falei, Elias, deixa de besteira, eu tenho 7.000. Porque, olha aqui, eu não tenho que provar nada na minha vida para você não, irmão. Eu tenho que provar para Deus. Deus tinha 7.000 que Elias nem sabia. Que Elias achava que ele era a última cocada, ele era o último refrigerante do deserto. E Deus disse assim, está enganado. Eu tenho 7.000 que não se dobrou aí essa mulher e tu não sabe. Aleluia. Tem alguém aqui entre os 7.000? Tem aqui, ó. Tem alguém aí embaixo aí? Entre os 7.000? Aleluia. Ninguém está vendo, mas Deus sabe. Era cheio de mania, irmão. Elias também não fez tudo o que Deus mandou. Deus disse assim, é o seguinte, levanta, come esse pão, vai. E é o seguinte, você vai ungir Eliseu no seu lugar como profeta, Azael e Jeú. Você já leu a história toda de Elias? Já? Quem foi que ele ungiu dos três? Ele só ungiu Eliseu. E você acha que a vontade de Deus deixou de ser feita porque Elias não ungiu os outros dois? É claro que não, meu filho.
que Elias não faz, Eliseu foi lá e fez. Aleluia. Olhe para mim. O que eu e você não der conta de fazer, não pense que papai não vai fazer, não. Eu não vou fazer, mas papai vai fazer. Deus vai levantar outro. Se eu não fizer, ele levanta outro, mas a vontade dele é feita. Irmão. Ponto final, meu irmão. Agora vamos aqui para uma das aplicações principal. Nós já aprendemos aqui a graça em ação. A graça na nossa vida diária. A graça não foi feita apenas para os cultos. Domingo, de terça, de quarta, de quinta, de sexta, de sábado. Não é só para o culto de celebração, para a Santa Ceia, para o culto de domingo, pela manhã, a escola dominical, o culto dos jovens, o culto de consagração, o culto nos lares. Não. A graça, meu irmão, ela precisa aparecer nas nossas decisões de domingo a domingo. O autor colocou aqui de segunda-feira, mas bota logo é de domingo. Aleluia. É todo dia, meu amigo. Porque o primeiro dia da semana é domingo, né? O segundo é o segundo dia útil. E acha, eu estou entendendo, meu irmão. Eu estou lhe entendendo mesmo, você sabe. Eu não estou discordando da sua capacidade. Quando, presta atenção, isso aqui é a graça na nossa vida diária, irmão. Não é só no domingo, é na segunda. Então você veio para o culto no domingo, e foi aquele maior love, a mulher com você em casa, os filhos e tal, aquela coisa. Aí vamos ver, a prova dos 9 é na segunda. Vamos ver se a graça está tendo efeito na vida dele. Quando o marido escolhe ouvir sua esposa antes de responder, com irritação. O que é isso, irmão? Irmão, se o marido escolher ouvir a sua esposa antes de responder com irritação, isso não é algo natural. Tem algo aí. Qual é o nome? É a graça. Tudo bem, minha cocada? Eu te amo mesmo assim. Explodindo de ódio por dentro. Aleluia. Isso é a graça. Aleluia. Isso é a graça no dia a dia, irmão. Aleluia. É a graça que está governando o coração dele. Quando a esposa, as mulheres acharam bom, né? Quando a esposa responde com sabedoria, em vez de alimentar uma discussão, hoje eu vou matar ele, eu vou pegar no pescoço dele e pisar, para saber que quem manda aqui dentro desse pedaço aqui sou eu. Tem irmã que falou misericórdia, mas tem gente, tem mulher que é desse jeito. E tem mesmo, meu irmão. Mas aí, a mulher, o que é que ela faz, irmão? Ela responde o marido que chateou ela, que não fez o que ela queria, que não deu o que ela quis, com sabedoria. Quando a mulher faz isso, sabe o que é? Isso é o fruto chamado graça que está atuando na vida dela. Aleluia. Ela está com a faca, com um punhal, esperando ele na porta, mas na hora que ele chega, o coração dela é mudado. Entra, meu amor, vai para o quarto, que eu quero conversar contigo hoje. Você não é assim com seu esposo, não? Vai esfaquear ele lá dentro, não. Aleluia. Isso é o quê? Olha aí. Quando pais corrigem seus filhos com firmeza e amor, sem humilhação. Isso é a graça. Eles refletem o modo como Deus disciplina seus filhos. Às vezes a situação é para arrebentar mesmo, meu irmão. Hoje eu pego aquele camarada, hoje ele não escapa de mim. Mas aí, o que é que acontece? A graça muda tudo. Quando um funcionário trabalha com honestidade, mesmo sem supervisão, ele está vivendo o princípio de Colossenses 3:23. Ele está servindo ao Senhor em tudo aquilo que ele faz.
mesmo quando os seus patrões não estão vendo. Quando um cristão recusa uma mentira, uma fraude ou uma vantagem injusta, ele está demonstrando o quê? Que a graça transformou sua consciência. Ele diz: não, eu não aceito isso aí. Isso não faz parte mais da minha cultura. Quando o cristão escolhe perdoar uma ofensa, mesmo que ainda sinta dor, ele começa a produzir o perdão que recebeu em Cristo. Eu tenho o direito de não perdoar, mas eu vou perdoar, sem que ele, pastor Mauro, venha me pedir perdão primeiro. E tem gente assim: se não me perdoar, eu também não perdoo. Você sabe quais são os 2 pecados que Deus não perdoa na Bíblia? Você sabe quais são os 2? A maioria de vocês só sabe o primeiro, né? Mas existe um outro pecado que Deus também não perdoa. Se você ficar sem exercer ele, você vai morrer e vai para o inferno. Pronto. A maioria dos cristãos não sabe, mas Jesus falou assim, porque se vocês não perdoarem as pessoas que ofendem vocês, o Pai Celestial de vocês também não os... A graça não muda apenas o destino eterno, ela muda o quê? A maneira como respondemos às pequenas decisões que constroem o nosso caráter. Ok? Amém? Eu vou aqui só apenas fazer a conclusão nessa parte introdutória aqui desta primeira aula, de primeiro encontro. Você vai ver depois aí, para você refletir, isso é uma coisa pessoal sua, em que áreas você deve mudar, em que áreas você deve melhorar, em que áreas você percebe que você já evoluiu na sua vida, em que a graça está atuando ou que ela precisa atuar na sua vida, ok? Você que tem a lição, você faz aí. E a conclusão aqui é o seguinte, irmãos: a graça de Deus não é um lugar onde escondemos os nossos pecados. A graça é um ambiente onde somos transformados para vencê-lo. Quem compreende a graça não vive perguntando: até onde posso ir sem pecar? Pelo contrário disso, ele passa a perguntar: como posso honrar aquele que me amou e entregou a sua vida por mim? Essa é a diferença entre conhecer a graça e ser governado por ela. A graça não nos oferece liberdade para viver longe de Deus. Ela nos dá liberdade para viver cada vez mais perto desse Deus da graça. Ok? Meu pastor presidente. Graças a Deus.